Chegando mais uma vez para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Vamos viver momentos intensos, importantes e preciosos com Deus? Saiba você que a cada dia Deus assopra dos céus o renovo para que toda a poeira da frieza, da indiferença, da incredulidade possa ser banida da nossa vida e nós possamos desfrutar de um renovo especial que vem de Deus para os nossos corações. Saiba você que o propósito de Deus é renovar nossos sentimentos, renovando nossa mente, renovando nossos conceitos, renovando nossas ações, atitudes, para que possamos viver uma vida em consonância com o propósito dele. Aquele que caminha nesta vida em plena comunhão com os céus, só tem bênçãos para viver, para desfrutar e também para ministrar. Quer saber se alguém está verdadeiramente em coerência com os princípios bíblicos? Observe a vida dele no dia a dia. Ele ama o próximo como a si mesmo? Ele está sempre pronto para servir cada pessoa nas suas necessidades, carências ou dificuldades? Ou é alguém dominado por um egoísmo exacerbado que leva a pessoa a odiar aqueles que o procuram para qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de ajuda? Então, se nós tivermos a humildade de entender o plano divino na nossa vida, nós vamos mudar o nosso foco. Vamos mudar a nossa maneira de observar e ver e agir diante dos fatos e coisas que acontecem no dia a dia, não só ao nosso redor, mas também espalhando pelo mundo afora. Quando Cristo disse lá em Atos dos Apóstolos que nós deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ele estava dizendo, olha, onde vocês forem, por onde vocês andarem, aonde vocês chegarem, tem que ser minhas testemunhas. Jerusalém é a cidade onde moramos, Judéia é o estado onde estamos, Samaria são os estados vizinhos do local geográfico que nos encontramos e confins da terra. Aí alcança os continentes da terra, sejam quais forem. E desta forma, Deus quer que nós sejamos alguém que tenha o pensamento de Deus bem vivo nos nossos corações, que tenha o propósito de Deus sendo trabalhado a cada dia, porque através de nós ele possa ser aplicado, para que nós possamos desta forma desfrutar de bênçãos maravilhosas, porque nesta vida nós estamos, é claro, natural que queremos ser abençoados, mas muitas vezes nós só queremos para nós, é aí que está o erro. Nós devemos verdadeiramente querer ser abençoados, mas nós queremos também abençoar outras pessoas. De graça recebemos, de graças compartilhamos também. Então nós precisamos entender esses preceitos ou conceitos ou propósitos divinos na nossa vida para que nós possamos ser canais de bênçãos, por onde andarmos, por onde passarmos. Quero pedir a você para não mudar de canal, não sair daí, porque tem muita coisa boa preparada para falar aos corações de todos vocês durante a edição do Falando ao Coração de hoje. Durante meia hora, eu quero orar com vocês, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero compartilhar um testemunho importante, eu quero dividir com você experiências reais e maravilhosas que podemos viver com Cristo Jesus. Saiba você que o propósito de Deus continua o mesmo. Ele mandou seu Filho ao mundo para que pudesse alcançar cada pessoa. Não interessa a sua cor, não interessa a sua posição social, não interessa a sua etnia, não interessa onde vive, o que faz. O propósito de Deus alcança todas as pessoas, seja você novo ou já uma pessoa mais idosa, seja você um jovem ou uma criança, seja você uma pessoa já com a vida bem encaminhada ou sonhando com novos e grandes projetos, seja você quem for. O propósito de Deus quer te alcançar. E é justamente
dentro dessa linha que eu conduzo falando ao coração. Então tudo que eu faço aqui tem um endereço certo, o coração de cada um de vocês. Então fiquem atentos, fiquem ligados e vamos viver as promessas divinas a cada dia, sabendo que com Cristo as coisas se tornam melhores. Eu tenho uma mensagem bíblica para compartilhar com você hoje, quando eu vou falar de um assunto que nos dias atuais está muito em voga, porque está trazendo, o cenário mundial está trazendo uma preocupação constante. E muitas pessoas estão me perguntando, escuta, o anticristo já está no mundo? O anticristo já é uma realidade? O anticristo, o que será? Então eu quero daqui a pouco compartilhar com você este raciocínio para que nós possamos entender algumas coisas que estão ainda por acontecer. Porque os fatos que acontecem hoje, eles são justamente mostra daquilo que vai acontecer amanhã ou no futuro até mais distante. Então nós precisamos sempre estar atentos, porque a palavra de Deus é viva, rica e poderosa. Às vezes você fica dominado pelos achismos filosóficos, pelos achismos religiosos, pelos achismos teóricos, pelos achismos das experiências de alguns, e nem sempre esses achismos estão coerentes com aquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz não é para mim achar, é para mim ter certeza. Então, para falar da certeza que você adquire no relacionamento com Deus através da sua palavra, que é o manual de vida, manual de existência, manual de compreensão das coisas misteriosas e ocultas, então é hora de estamos atentos, porque Deus tem coisas grandes. Durante o programa, além da mensagem bíblica, que eu vou ministrar aos corações de todos vocês, eu faço 2 orações. Na primeira oração, eu vou pedir a bênção de Deus na vida de todos os que contribuem com o programa. Eu já estou no ar há mais de 19 anos e dou graças a Deus todos os dias por todos vocês que contribuem. Mas eu quero dizer para você que eu ainda tenho espaço para quem deseja investir nesta obra importante de pregação do Evangelho, nesta missão gloriosa de alcançar vidas para Cristo. Então, se você ainda não é um evangelista associado, venha somar comigo neste propósito. Eu considero os evangelistas associados, aqueles que contribuem com o Falando ao Coração no sentido financeiro, como se estivessem aqui do meu lado. E juntos nós estamos levando a mensagem salvadora, transformadora, abençoadora de Cristo Jesus. Seja um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas me ajudando a fazer este programa. Inclusive eu quero agora saudar a todas as pessoas que na cidade de Bom Jesus de Goiás estão nos acompanhando pela televisão. Nós entramos agora recentemente na televisão aí de Bom Jesus de Goiás. Falando ao Coração está aí com vocês diariamente, neste horário que vocês estão assistindo. E é uma alegria tê-los conosco, é uma alegria vivermos esta obra importante e maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Então, um abraço ungido a todos vocês aí da progressista e bonita cidade de Bom Jesus de Goiás e algumas cidades aí da região que estão nos acompanhando. E graças a Deus pela TV Bom, TV que tem aberto essa porta através do nosso amigo Daniel. Um abraço, Daniel, obrigado pela oportunidade que você está nos dando de entrar aí em Bom Jesus de Goiás, e nós vamos fazer uma história com vocês. Então quero dizer para vocês de Bom Jesus de Goiás que o Falando ao Coração, que está no ar há mais de 19 anos, diariamente, de segunda a sexta-feira, tem como propósito ser bênção. Por isso nós queremos abençoar você, abençoar sua casa, abençoar a tua família, abençoar todos vocês que vão nos dar o privilégio da sintonia. Você que está assistindo aí, talvez hoje pela primeira vez aí pela TV Bom, em Bom Jesus de Goiás, comunica com todas as pessoas que você puder, indo ao supermercado, fala lá com o pessoal que você encontrar, indo na padaria, fala com o pessoal na farmácia, no hospital, andando na rua, na igreja onde você frequenta, pede o pastor lá para avisar do Falando ao Coração, que agora está aí na sua cidade, e nós vamos juntos levando essa mensagem salvadora e transformadora do Evangelho de Cristo Jesus. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração,
eu apresento diante de Deus todos vocês que no momento estarão orando comigo, isso é no finalzinho do programa, e apresento também todos os nomes que chegam para mim. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? É só você entrar em contato conosco. Veja aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o nosso fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, então, por favor, passe uma mensagem pelo WhatsApp e através dessa mensagem você pode dizer se quer ser um evangelista associado e também colocar o seu nome para que seja apresentado diante de Deus. E junto com o seu nome você pode fazer uma verdadeira lista de nomes aí, apresentando nomes e nomes que vocês queiram que sejam apresentados diante de Deus. Então é hora de você preparar-se para participar comigo no altar da intercessão. No finalzinho do programa eu vou orar com todos vocês. Quando eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vídeo e vou ministrar no nome de Jesus a bênção de Deus na vida de cada pessoa. Deus tem sempre algo grande, algo forte, algo precioso e algo glorioso na vida daqueles que buscam a Ele de todo o coração. Deus tem algo grande para você no programa de hoje. Eu quero neste instante ler com você alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vem assim me ajudar a fazer este programa. São novos evangelistas associados ou alguns que já contribuem com o tempo e faz aquela renovação também do compromisso para continuar cooperando. Eu só dou graças a Deus, quero louvar a Deus por todos vocês que têm aberto estes corações para que possam assim contribuir com esta obra importante de pregação da palavra de Deus. Eu tenho aqui os nomes de Josi de Almeida Perilo Leão, de Goiânia, Maria Célia Zago Carneiro, também de Goiânia, Maria de Lourdes da Silva, de Goiânia, Olavo Tadeu Batista Filho, de Aparecida, de Goiânia, Hilda Papalardo, de Goiânia, e também Maria Pereira da Silva, de Guapó. Um abraço, irmã Hilda Papalardo, Deus abençoe. É uma telespectadora de muitos anos aqui do Falando ao Coração. E a todos os demais que têm aberto o coração para nos ajudar nesta obra, eu quero dizer da minha gratidão e enviar a todos vocês um abraço especial e dizer que é uma alegria tê-los comigo fazendo este programa de cada dia. E quero neste instante orar por todos vocês que contribuem com o programa. E pedir a Deus para tocar no coração de vocês que ainda não contribuem, para também virem contribuir com esta obra evangelística e também missionária. Oremos então, querido Deus, bondoso Pai, graças te damos por todas as pessoas que contribuem com o nosso programa, que nos ajudam a fazer este programa e pedir que as tuas mãos estejam estendidas sobre todas estas pessoas para que elas sejam prósperas, abençoadas e vitoriosas. Eu repreendo na vida delas todo tipo de devorador, eu repreendo na vida delas todo tipo de gafanhoto que tem procurado tirar-lhes a prosperidade ou diminuir o seu sucesso financeiro e assim passo. Pai, eu declaro a vida abençoada para todas essas pessoas, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de grandes realizações. Abençoe e recompensa essas pessoas que me ajudam financeiramente, manter este programa no ar, eu te peço no nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Quero convidar você para estar conosco durante a semana aqui na Betel. Prepare-se porque Deus tem bênçãos especiais através de cada trabalho que fazemos, através de cada culto, através de cada encontro. Sempre tem algo forte, algo novo, algo precioso na vida de cada um. Toda quarta-feira nós temos a nossa Quarta com Deus. E na Quarta com Deus nós temos sempre uma palavra atualizada daquilo que acontece no mundo para que nós possamos nos apropriar de bênçãos novas, porque toda a Bíblia Sagrada é um livro atual. Alguém às vezes diz, mas a Bíblia é muito antiga, escritores que já morreram, coisas assim. Olha, o que vale na Bíblia Sagrada não é o nome do escritor, é o nome do inspirador. Há uma diferença. Quando você olha um livro filosófico, você vai olhar o nome do autor. Quando você vai olhar um livro de contos, é o autor que está ali patente. Na Bíblia, nós não estamos preocupados se o autor é Moisés, se o autor é Pedro, se o autor é Paulo, se o autor é... Não, isso é detalhe. Isso é somente um detalhe.
nós estamos sempre atentos, porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é inspirada por Deus. Então, o grande autor da Bíblia, quem está por trás da Bíblia é Deus. E Deus é Deus da atualidade, é o Deus sempre presente, é o Deus eterno que não envelhece, não fica gagá, não fica enfermo, não está perto de morrer, coisas assim. Então, é importante nós entendermos. Então, toda quarta-feira eu estou trazendo a atualidade da Bíblia para os dias atuais. Eu espero você. Toda quarta-feira o nosso culto começa às 7h30 da noite, das 7h30 às 9h, das 19h30 às 21 horas. Toda quarta, venha estar conosco participando. Caso você mora longe, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Você procura lá no YouTube, Falando ao Coração, ou Igreja Betel, ou Pastor Gentil, você vai nos encontrar, aí você assiste o culto, e ao assistir de onde você estiver, você canta conosco, ora conosco, medita na palavra conosco, e será ricamente abençoado por Deus. Mas atenção, nos domingos nós temos 2 horários de cultos. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Escolha um dos horários e vem estar conosco, ou vem estar nos 2 horários. Não é proibido e nem pecado participar de 2 cultos no mesmo dia. Então, eu espero você aqui na Betel, porque eu tenho um slogan que me acompanha já há muitos anos. Junte-se a nós e viva sempre mais perto de Deus. Deus tem bênçãos especiais na vida de todos vocês. Vamos agora para a meditação da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao coração de cada um de vocês. Eu quero ler com você na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, e trazer uma palavra do coração de Deus ao coração de cada um de vocês. Vamos então meditar na palavra? Diz assim o texto bíblico: e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de haver, e agora já está no mundo. Quando foi que João escreveu esta palavra? Veja a importância da inspiração bíblica que vem de Deus. João escreveu esta palavra nesse tempo dele. Falar que o anticristo já estava no mundo era algo assim que ainda não era possível compreender. Mas com o transcorrer do tempo, já vai para quase 2000 anos que esta palavra foi escrita, nós vemos que o espírito do anticristo cada dia manifesta com mais realidade, com mais presença, com mais uma força importante agindo no mundo. Porque o anticristo, que na verdade é o próprio Satanás, ele é contra tudo quanto é bom, ele é contra Cristo, ele é contra a família, ele é contra a vida cristã, ele é contra valores, sejam materiais, espirituais, todos os valores importantes. Ele é contra nação, contra pátria, contra os sentimentos que nós sempre cultivamos. O brasileiro cultiva um sentimento bom para com o Brasil, o americano para com os Estados Unidos, o francês para com a França, e o inglês para com a Inglaterra, e o diabo quer destruir tudo isso. Uma das mensagens que mais nós vemos falando, que é inspirada pelo o anticristo, que é o próprio diabo, lá na frente ele há de manifestar, e todos vão concluir que é o próprio Satanás que age neste espírito chamado aqui de anticristo. Nós vamos entender que o propósito dele é desviar dos bons valores, dos bons princípios, dos bons costumes, das boas atitudes, das boas ações, porque para o diabo, quanto pior, melhor. Por isso o próprio Jesus disse que o diabo, além de ser o pai da mentira, ele veio matar, roubar e destruir. Em todas as ações, por mais que essas ações em determinado momento pareçam ser boas, o fim é esse. Ou o fim é para matar, o fim é para roubar, o fim é para destruir. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o espírito do anticristo está presente no mundo. Quando Jesus veio à Terra, Satanás tentou desviar Cristo do propósito para o qual ele veio, que era
morrer na cruz do Calvário para salvar a mim, a você e a todos aqueles que confessarem a Jesus, Ele, Jesus, como Salvador. Então, este espírito do mal, esse espírito da iniquidade, esse espírito do pecado, esse espírito das transgressões, esse espírito da iniquidade, ele está presente no mundo. João está escrevendo aqui que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitas coisas que são apresentadas como uma saída para o mundo, como uma solução para a geração atual, como um propósito de melhorar as relações humanas, muitas vezes eles estão inspirados no próprio inferno, através de Satanás, que é o verdadeiro anticristo. Ele é contra Cristo, então ele age contra Cristo. Ele tentou dissuadir Jesus a desistir do propósito que ele veio à Terra, porque o anticristo, que é Satanás, sabe que o seu fim está marcado para acontecer, que um dia ele será amarrado, preso, e ele ficará 1000 anos sem ação no mundo. Isso a Bíblia chama de milênio. Para alguns diz que o milênio já aconteceu lá no passado, outros dizem que o milênio já está acontecendo. Isso aí são pessoas que falam sem conhecer a Bíblia. Porque uma das marcas do milênio é que Satanás estará preso. E não me consta, pelo menos analisando o mundo, não vou analisar de Adão até hoje, não. Vamos analisar um período mais curto, de Jesus até hoje. E Satanás não passou nunca 1000 anos amarrado, 1000 anos preso, 1000 anos sem ação. É o que vai acontecer no milênio. Durante um milênio, que durará 1000 anos, ele não vai ter poder de ação nas vidas humanas. Então as pessoas vão ser melhores, as pessoas vão ter um comportamento diferenciado, porque hoje Satanás é que fomenta a violência, Satanás é que fomenta a incredulidade, Satanás é que fomenta o afastamento de Deus, Satanás é que fomenta tudo isso de ruim que existe. Tudo que para destruir o ser humano vem do inferno. Vícios, por exemplo, seja droga, seja que for, que destrói o ser humano, é engendrado ou fomentado por Satanás, o anticristo. Mudança de valores morais, espirituais, familiares, valores tão grandes, tão preciosos, tão bons para a convivência dos povos, é influenciado pelo inferno. Essa guerra entre países, entre famílias, entre pessoas, entre facções e coisas todas, tudo trabalhado pelo inferno. Você vê que a natureza sofre com isso, você vê que o ser humano sofre com isso, você vê que a situação torna-se cada dia mais entristecedora aos corações daqueles que ainda conservam os bons sentimentos. Então nós precisamos mais do que nunca repreender este espírito no mundo, ter o cuidado para não entrar nessa onda que muitas vezes o espírito do anticristo influencia para mudanças de paradigmas, mudanças de costumes, mudanças de valores, e estão querendo implantar. Eu nunca vi minoria implantar comportamento sobre a maioria, sempre é o contrário, a maioria é que impõe o comportamento. Claro, eu estou falando de coisas boas, coisas que contribuem para o bem da humanidade, para o bem da família, para o bem das pessoas, para o bem das nações, para o bem dos povos. Então, veja, Satanás está sempre procurando, às vezes querendo usar uma minoria para implantar aquilo que esta minoria quer fazer, que é contrário aos valores, princípios defendidos por Deus na sua palavra, para que a maioria possa, assim, mudar o seu conceito de ser. Então nós temos que ter cuidado, porque João está dizendo aqui que todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Veja, ele se posiciona contra Cristo, consequentemente contra Deus. E estando contra Cristo, contra Deus, está contra você, em termos de família, em termos de convivência humana, em termos de valores humanos, em termos de princípios de honestidade, sinceridade e outras coisas mais, porque ele atua em todas as áreas. Porque nunca se falou tanto em corrupção.
aquele que entra num processo de corrupção é por maldade, está querendo tirar do outro aquilo que poderia beneficiá-lo, que poderia contribuir para o bem de tantos outros. Aí você vê mudanças de certos parâmetros que estabelecidos na Bíblia, porque a Bíblia é muito clara naquilo que ela diz, ela não tem rodeios, ela fala de maneira clara. E a Bíblia precisa ser interpretada no sentido literal, mas também no sentido figurado, para que nós possamos entender alguma coisa. Quando você lê, já salta aos olhos, outras você tem que meditar, tem que viver para você entender. Então nós precisamos de compreender que a situação do mundo hoje está complicada, está difícil, porque mais do que nunca o espírito do anticristo está exercendo grande influência na vida de tantas pessoas por este mundo afora. Infelizmente, mudando conceitos políticos, mudando conceitos de ação governamentais, para que ele possa alcançar mais adeptos e, consequentemente, aplicar aos corações aquilo que nós condenamos de pronto, porque a Bíblia Sagrada ela é ferida quando essas coisas são aceitas. Que você possa meditar sobre isso, voltaremos a falar neste assunto nos próximos programas e queremos que você esteja vivendo os princípios da Bíblia, os princípios divinos, os princípios eternos, os princípios que norteiam o bom comportamento das pessoas para que nós tenhamos menos guerra e mais paz, menos tristeza e mais alegria, menos conflito e mais perdão, para que então possamos ver o próximo não como um rival, não como um inimigo, mas como um irmão, um parceiro para todos caminharem, porque o mundo é grande, tem espaço para todo mundo e nós precisamos entender. Bolsonaro disse uma certa coisa muito importante recentemente: o mundo é a nossa casa e a nossa casa precisa estar em paz, e só Cristo é que nos quer dar esta paz perfeita e gloriosa para que possamos viver uma vida melhor, sermos mais felizes e mais abençoados. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, estendê-la no vídeo e ministrar a bênção de Deus nos corações de todos vocês. Oremos então. Querido Deus e Pai, te damos graças por causa de tudo quanto do Senhor tem vindo aos nossos corações. E pedimos que a tua bênção seja com todas estas pessoas que nos assistem, que oram conosco, que vivem este momento tão importante de fé, de alegria e comunhão contigo. Pai, estendas as tuas mãos para curar os que estão enfermos, para fortalecer os que estão fracos, para esclarecer os que estão em dúvidas e para ministrar a tua bênção de maneira poderosa na vida de cada um. Pai, ser com todos nós a cada dia, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.